Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou Bruno Galvão, professor de ciências seu, aluno do 9º ano do ensino fundamental. E eu vou falar com você hoje sobre primeira lei de Mendel. Nós estamos entrando de forma mais específica dentro da genética. A última aula nós vimos alguns conceitos básicos e nós vamos entrar de forma mais aprofundada em genética. Quais os objetivos dessa aula? Bom, nessa aula eu gostaria que você, aluno, entendesse alguns conceitos fundamentais de genética. Falta algum conceitozinho para a gente aprofundar em genética. E compreender a importância das experiências de Mendel. Vocês vão conhecer quem que é Mendel e a importância dele aí. Bom, antes de nós continuarmos essa aula, nós vimos na aula anterior o que são genes, nós vimos o que é o DNA, né, o que são cromossomos, nós vimos vários conceitos importantes para entender genética. Mas nós precisamos de entender esse conceito aqui também, ó. Genes alelos. O que são genes alelos? Os genes alelos, eles estão nos mesmos pares de cromossomos. Lembra lá o que é cromossomo? Eles vão atuar na mesma característica, mas podem determinar condições diferentes. Ah, professor, eu não entendi nada disso que você está falando. É por isso que eu vou fazer um desenhozinho aqui para você entender melhor o que são genes alelos. Vamos lá? Fazer aquela célulazinha que eu gosto de fazer. Está aí uma célula. Eu não vou colocar o núcleo, porque na divisão celular o núcleo se desfaz. Eu vou representar dessa forma. Vou colocar aqui um cromossomo dentro dessa célula. Vou colocar agora o par desse cromossomo. Tá aqui. Então, nós temos aqui nessa célula, temos um cromossomo, outro cromossomo, são um par de cromossomos. Se esse aqui fosse o cromossomo 1 do ser humano, seria um par de cromossomos que representam o par de cromossomos do cromossomo 1. Nós temos cromossomo 1, 2, 3, até o 23. Estou representando apenas um, que fique claro. Agora, existem genes, então, nesses cromossomos. Se eu colocar um gene aqui, ó, nesse um dos cromossomos, o outro que faz par com ele vai ter um gene na mesma posição. O que acontece? Esses genes, eles podem ser, por exemplo, referente à cor do olho. Eles vão estar relacionados ao mesmo tipo de característica. Por exemplo, esse aqui é o gene de cor do olho, por exemplo. Vou colocar aqui cor azul. Vamos supor que esse aqui tem a ver com a cor azul. O par dele também está relacionado com cor do olho, mas não necessariamente vai estar carregando a mesma informação. Vamos dizer que esse aqui vai estar relacionado com a cor preto, né? Com preto. Então, está relacionado ali, carrega características que vão tender a fazer com que o indivíduo tenha a cor do olho azul, e o outro carrega características que estão relacionadas com o indivíduo ter a cor do olho, a cor preto. Ou seja, são genes alelos, porque eles estão pareados, estão no mesmo, cada um é de um par dos cromossomos, né? Quer dizer, cada um é de um cromossomo que forma o par, estão relacionados à cor do olho, mas um traz uma característica que é da mãe e o outro traz a característica que é do pai. Às vezes, da mãe aqui vê essa característica aqui que é a cor azul e do pai vê a cor preta. Então, essa é a ideia de genes alelos. Estão relacionados à mesma característica, mas essa característica que pode ser de um tipo diferente, ok? Então, essa é a ideia de genes alelos. Vamos continuar aqui com as nossas informações. Ok. Sabendo o que são genes alelos, que é o que faltava para a gente completar aí os nossos conceitos da aula anterior, agora nós vamos entrar na ideia de Mendel. Quem é Mendel? Quem é essa pessoa? Quem foi? Gregor Mendel, ele foi considerado o pai da genética. Foi um monge nascido na Morávia, que hoje é parte da República Tcheca. Vamos ver um pouquinho mais sobre Mendel, olhando os experimentos de Mendel. O que ele fez que foi tão importante para ser considerado o pai da genética?
Mendel estudou o cruzamento entre ervilhas de uma determinada espécie. Ervilhas mesmo, igual você conhece ervilha aí que você compra aí no supermercado e tal. E ele utilizou essas ervilhas para analisar a herança de características, como a forma, a cor da semente, a altura da planta e entre outras coisas. Só que nós vamos tratar aqui, eu vou mostrar para você a parte do experimento de Mendel que analisa apenas a cor das sementes das ervilhas, para você entender o que ele identificou com esses experimentos. Então, Mendel foi super importante que ele já começou a avaliar as heranças. O que é uma herança? Estou falando de herança genética. O que o cruzamento de uma ervilha com outra diferente vai gerar como descendente? Vamos ver. Bom, primeira coisa que Mendel pensou, olha aqui, vamos já tendo um pensamento científico. Olha como é que é o pensamento científico. As coisas não são feitas sem controle de qualquer forma, olha. Mendel escolheu um tipo de ervilha que é fácil de cultivar. Olha como ele é esperto. Tem ciclo de vida curto. Bom demais também. Produz um grande número de descendentes, então ele consegue avaliar muito melhor. Cada ervilha que ele cruza ali vai produzir um monte de sementes ali, um monte de descendentes. E possui características de fácil identificação. Por exemplo, uma das características de fácil identificação, ele foi analisar a cor das ervilhas. Olha que fácil de avaliar, não é verdade? Então, daí a gente já está falando de ciência mesmo, como que é feito ciência. Vamos agora para o experimento de Mendel especificamente. Olha, o que Mendel fez ao cruzar ervilhas diferentes? Plantas originadas do cruzamento entre sementes verdes sempre produziam sementes verdes. E o cruzamento entre ervilhas de sementes amarelas só geravam sementes amarelas. Vou ter que mostrar isso aqui no quadro para você. Aqui, ó. Então, vou colocar aqui uma ervilha, tá? Vou representar com a bolinha. Esse X aqui é o sinal de que é cruzamento. Então, cruzando com outra ervilha, tem duas ervilhas verdes sendo cruzadas. As sementes de ervilhas que vão ser geradas, todas as sementes desse cruzamento, vão ser o quê? Verdes também. Olha que legal, ficou até parecendo dois olhinhos, um narizinho e uma boquinha. Mas enfim, então, os descendentes desse cruzamento aqui sempre vão gerar ervilhas verdes, ó. Só gerou ervilhas verdes. O cruzamento dessa ervilha verde com essa ervilha verde gerou outra ervilha verde. O mesmo aconteceu com as ervilhas amarelas. Quando o Mendel cruzou uma ervilha amarela com outra ervilha amarela, todos os descendentes, não importam quantos fossem, vou até fazer mais aqui, ó. Todos os descendentes também foram ervilhas amarelas. Deixa eu colocar mais descendentes na outra ervilha verde ali, senão ela vai ficar chateada. Então, todos os descendentes aqui foram verdes, todos os descendentes do cruzamento entre ervilhas amarelas foram amarelas. Então, o que Mendel chamou aqui? Chamou de as ervilhas verdes são uma linhagem pura, só formam ervilhas verdes. E as ervilhas amarelas só formam ervilhas amarelas. Ele chamou, então, de linhagens puras. Vamos para o próximo passo aí do experimento de Mendel. A partir dessas linhagens puras, então, Mendel cruzou as plantas de sementes verdes com as de sementes amarelas. Aí ele falou, então eu cruzei verde com verde, só dava verde. Cruzei amarelo com amarelo, só dava amarelo. O que eu faço se eu cruzar o verde com o amarelo? Vai dar a bandeira do Brasil? Não, não. O que vai acontecer aqui, hein? Vai gerar somente sementes amarelas. Isso é intrigante, né? Vamos ver como é que fica isso aqui no nosso quadro. Vou fazer o cruzamento aqui. Já está no verde, maravilha. Vamos cruzar uma semente verde, colocar o sinalzinho de cruzamento de branco, cruzar com o amarelo. E aí o que ele tem de resultado? Gerou somente ervilhas amarelas. Isso é realmente intrigante. Então agora ele cruzou verde com amarelo e só
tiveram descendentes de ervilhas amarelas. Vamos ver o que o Mendel fez então, como é que ele pensou em cima disso. Bom, então agora eu só tenho sementes amarelas, como assim? Mendel denominou esse cruzamento de geração parental. Então, essa geração é a geração parental. Ele misturou a verde com a amarela, obteve uma geração parental. Essas sementes amarelas foram chamadas de geração F1. Super comum esse termo na genética, geração F1, F2, F3. Essa primeira geração que se forma do primeiro cruzamento é F1, um de primeira mesmo. Maravilha. Mendel prosseguiu com a autofecundação de uma planta híbrida da geração F1. O que é isso, planta híbrida da geração F1? Olha, a planta híbrida da geração F1 é essa aqui. Essa é a geração F1, tá? Porque ela é fruto do primeiro cruzamento. O primeiro cruzamento que ele fez aqui foi a verde com a amarela, nasceu tudo amarela. Agora a gente tem que pensar aqui o seguinte, apesar das ervilhas terem nascido todas amarelas, hoje nós sabemos que ela é uma mistura, ela tem características genéticas que vieram da ervilha verde e características que vieram da ervilha amarela. A cor pode até não estar mostrando isso claramente, mas tem características das duas ervilhas ali e é isso que deixou o Mendel encucado, apesar de que a genética não se conhecia a genética da forma que conhecemos hoje, porque não se conhecia os genes ainda, não se conhecia a estrutura do DNA de forma tão específica. Então vamos lá. Aí o Mendel então fez uma autofecundação dessa geração e teve como resultado a seguinte proporção. A cada 3 sementes amarelas havia uma semente verde. 3 amarelas para uma verde. Ou seja, agora ele cruzou, ele fez uma autofecundação. Deixa eu representar com uma setinha. É como se eu pegasse essa ervilha aqui, ó, e fecundasse ela mesma. Para garantir o quê? Que eu estou trabalhando ali só com essa geração F1. Eu poderia ter cruzado uma semente da F1 com a outra? Poderia, também daria, ok? O que esse cruzamento gerou aqui? Ó? Gerou para cada 3 ervilhas amarelas, apenas uma era verde. Olha, aqui o Mendel já foi começando a chegar mais perto de algumas conclusões importantíssimas. Se nasceu uma ervilha verde aqui, né? Se cresceu uma ervilha verde aqui, e lá atrás, ó, aqui, ó, teve um cruzamento entre ervilha verde e amarela, lá embaixo, depois da geração F1, é que foi aparecer características relacionadas ao primeiro cruzamento aqui. Isso já mostra que tem alguma coisa daquela ervilha verde aqui, ó, dessa aqui, ó, tem alguma coisa que continuou nessas ervilhas. E o que Mendel concluiu nessa parte aqui? Mendel observou que na característica cor da semente, a amarela se destaca em relação à verde. No caso, a cor amarela é dominante, ele chama essa cor amarela de dominante, porque ela domina, e a verde é recessiva. Isso ficou muito claro aqui, né? Olha aqui, o primeiro cruzamento aqui, esse primeiro cruzamento, verde e amarelo, só deu amarela. Olha o tanto que o amarelo é dominante, ele domina. Mas no segundo cruzamento aqui, ó, já nasceu uma verdinha cá embaixo. Opa, domina, mas não é completamente. Então a cor amarela, a ervilha amarela, ela é dominante, essa cor amarela da ervilha, e a verde seria recessiva. O que Mendel foi concluindo então? A partir desses experimentos, Mendel elaborou a hipótese de que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários, que ele ainda não sabia que eram os genes. Um par de fatores, ele chamou de fatores hereditários que pode ser passado aos descendentes, né? Por exemplo, no caso dos seres humanos, dos pais para os filhos, que hoje sabemos que são os genes. Agora, como representamos esses experimentos de Mendel? Os genes alelos são representados pela mesma letra.
Genes dominantes são designados por letras maiúsculas e os recessivos por letras minúsculas. Então você vai usar a mesma letra para representar essa característica, né, de cor, só que você vai usar letras maiúsculas para representar quando for dominante. Nós vimos que dominante é amarelo? Vamos usar aqui a representação de Mendel, então, aqui. Vamos cruzar de novo aqui. Tanto faz qual que estava primeiro, tá? Se era o verde ou o amarelo. As ervilhas amarelas, então, por causa da cor amarela ser dominante, eu vou usar a letra V para representar. Ela é dominante. 2Vs maiúsculo. Esses 2Vs estão representando lá os genes alelos, tá? Aqueles pares de genes lá, porque são pares de cromossomos. Por isso que são representados por duas letras. Já as ervilhas verdes aqui, puramente verdes, eu vou representar por duas letras V minúsculas. Estou usando aqui a representação de V pensando em verde aqui, tá? Esse cruzamento aqui nós sabemos que gerou somente ervilhas amarelas. Só gerou ervilhas amarelas. Como eu vou representar essas ervilhas amarelas? Sabendo que a característica hereditária, uma veio da amarela, um V maiúsculo, e a outra veio da verde, um V minúsculo. Todas elas vão ser assim, ó. V maiúsculo, V minúsculo. V maiúsculo, V minúsculo. V maiúsculo, V minúsculo. Ou seja, elas já têm ali os genes que foram herdados dessa ervilha verde. Só que como é um gene recessivo, o amarelo domina sobre ele. Então, quando você tem um gene vindo do amarelo, junto com um que vem do verde, você tem uma dominância do amarelo. Então, não adianta que você tem Vzão, Vzinho, vai ser amarelo, porque o Vzão domina, o Vzão é a cor dominante, que é o do amarelo. E aí, quando você faz um cruzamento de novo, né, que a gente falou até da autofecundação aqui, ó, a própria ervilha com ela mesma, eu usei uma cor diferente agora, mas acho que não vai atrapalhar. Não. E aí você tem uma geração aqui, né, uma outra geração de ervilhas que você vai ter. Para cada 3 ervilhas amarelas, você vai ter uma ervilha verde. Como é que seria então a representação disso aqui? Essas ervilhas amarelas aqui, ó, pode ser algumas que sejam Vzão, Vzão, pode ter Vzão, Vzinho, né? Agora, a verde a gente sabe que ela é o quê? A representação dela vai ser o quê? Vzinho, Vzinho. Só depois que você teve aqui a geração F1, que foi possível ter pelo menos uma ervilha a cada 4 que tivesse essa característica Vzinho, Vzinho, com uma característica recessiva que é a da cor verde. Ela não está sendo bloqueada pela cor amarela, que vem desse Vzão maiúsculo aqui, ó. Ela não está sendo bloqueada, ela é recessiva, tendo os 2 genes recessivos, no caso aqui, ela vai ter a cor verde. Então, essa é a forma de representar o que Mendel fez aí, com essas letras que vão identificar os genes, vão identificar esse cruzamento. Bom, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Reparem como que Mendel realmente foi o pai da genética, porque esses cruzamentos dele, que ele fez com ervilhas, e justamente com ervilhas que se reproduziam rápido, num tempo curto, e que ele podia observar características simples, foi realmente genial. Genial mesmo, e ele perceber, sem conhecer de DNA, sem entender genes, ele perceber que existe hereditariedade, que os descendentes de um cruzamento, eles vão receber características dos parentais, no caso do ser humano do pai e da mãe, aqui no caso das plantas, de uma planta diferente da outra, com características diferentes. Então nós vimos aí como pontos principais o que são genes alelos, são esses genes que trabalham com a mesma característica. No caso das ervilhas, a característica era cor, só que um gene carregava a cor verde, a característica da cor verde, e o outro da cor amarela. E vimos os experimentos de Mendel, quanto que eles foram importantíssimos para que a genética se desenvolvesse.
Aqui estão algumas referências bibliográficas para você aprofundar nesse assunto. Espero que aprofunde, que é um assunto muito interessante. E é isso. No mais, eu desejo a você bons estudos.